Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. É, camaradas, complexo. Isso aí, quando a gente já estava com uma quantidade boa de pessoas, isso desaparece. Camaradas, por favor, vou pedir para que vocês compartilhem e torcer para não travar. A questão é que a conexão não está boa e mais uma vez está passando aquele sistema, estão tentando derrubar a conexão. Hoje e ontem derrubaram a conexão o tempo todo, tá? Na hora que eu anuncio, na hora exata, a conexão é desligada. Então eu vou pedir para que os camaradas compartilhem, quem estava antes, aí por favor. Pessoal, volte e me ajude aqui. Bernardo, cadê vocês aí? Camarada Alípio, cadê vocês aí? Voltem todos para cá, por favor. Ô Alípio, conexão. Sabe o que acontece, Alípio? É, quando eu boto assim, eu vou entrar ao vivo tal hora, e marco a hora, exatamente na hora eles desligam a conexão, de propósito, sabe? De propósito, e a gente não consegue. Se eu não coloco e entro assim sem avisar, não acontece. Ó Valdemir, ô Paulo, avisa, se você puder avisar, Bernardo, o Paulo, se puderem compartilhar, para a gente chegar à mesma quantidade que estava antes, porque realmente a gente estava com uma quantidade já boa de pessoas, agora não conseguiu chegar na metade. Só que eu tenho que falar porque é importante falar o que está acontecendo até para outros países que vão estar aqui entrando aqui, e seria importante a gente ter uma relevância do que está acontecendo no Brasil hoje, das deliberações partidárias e também dos problemas que nós estamos aqui no Brasil agora. Então, seria importante que eu colocar. É exato, camarada Alípio. Ô, Jané, se você puder me ajudar aí, você pode compartilhar? Você também, Paulo, por favor? É, a questão, camarada Alípio, até que gostaria de falar, camarada Alípio é lá de Portugal, do PCP de Portugal, né? Que a gente teve uma conversa hoje pelo WhatsApp, até por videoconferência, que na verdade as pessoas não sabem o que está acontecendo no Brasil direito, as pessoas não têm ideia. E eu acho que isso precisa ser denunciado para o mundo inteiro. E a gente tem que denunciar isso e mostrar. E outra coisa, existe uma questão que é uma questão muito maior, na qual a gente tem que ter mais gente para ter relevância, entendeu? Como vai, Douglas? Como vai? Eu até estou esperando que o Bernardo entre de novo, tudo isso, porque eu não quero atrapalhar. Angelim, como é que vai, Angelim? Tudo bem? Então, por favor, compartilhem. Por favor, compartilhem. O que acontece é o seguinte. Obrigado, camarada Alípio. E aí, Pedro? Bernardo, por favor, compartilha aí, Bernardo, com o pessoal aí. Manda lá para a página do Lute, para todo mundo, porque inclusive a gente tem representantes de partidos comunistas de outro país aqui. E a gente tem que até mesmo mostrar para eles o que está acontecendo, tá? E até denunciar para o mundo o que está acontecendo aqui no Brasil. Tá? Existe dirigentes do Comitê Central do PCP aqui, do Partido Comunista Português, e a gente tem que denunciar o que está acontecendo aqui. Então eu gostaria que todos dessem até boas-vindas ao camarada Alípio, que eu tive o prazer de conversar hoje por videoconferência. E a gente conversou muito e eu estava expondo para ele o que está acontecendo no Brasil. E o assunto é muito sério. Primeiro, a questão do pedido de intervenção militar, que está sendo uma coisa constante aqui. E as pessoas não têm ideia disso. Tá?
Até pede pro Luiz lá, o Bernardo, se ele puder compartilhar tudo isso, porque depois até eu queria convidar o camarada Alípio e outros camaradas até do PCP para que passe até do Hangout, para a gente marcar o Hangout. Ou você mesmo, Bernardo, você fazer o Hangout. Ura, camarada. Ura. Então, vamos lá, vamos começar. Gente, eu queria deixar claro para os camaradas de fora do Brasil que estão aqui presentes hoje, e eu queria dar muitas boas-vindas e agradecer, principalmente ao camarada Alípio, né, mostrar o que está acontecendo no Brasil. Nós tomamos um golpe, acho que ele conhece muito bem, ele sabe a história do que está acontecendo no Brasil, ele está muito a par do que está acontecendo aqui, mas talvez alguns fatos não estão sendo bem colocados para fora. Como vai, camarada Marcos? Bem-vindo. E o que acontece? De ontem para hoje, com essa questão do avião, inclusive eu achei muito sério o que foi colocado ontem pelos intervencionistas, que quando souberam da queda do avião, do Teori Zavascki, a primeira palavra que um deles falou foi assim: menos um marxista no mundo. Gente, isso é muito sério, hein? Isso é muito sério. Primeiro que o Teori Zavascki não era marxista, mas é muito sério. Eles falaram menos um. Esse menos um, a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe da perseguição que está acontecendo aqui. A gente sabe das traições dentro do partido. A gente sabe dessa tentativa de aliança que está tendo de alguns partidos junto com o DEM, apoiando a candidatura do Rodrigo Maia, que está impugnada, mas na verdade, o que acontece? Não foi uma impugnação, foi uma liminar. E essa liminar já tem uma outra liminar caçando. E outra coisa, quem fez a análise que se ele podia ou não ser candidato foi um camarada do PCdoB, que analisou e viu que ele tinha. Então eu acho que essa aliança já estava sendo armada desde aquela hora. Então, outro camarada do Comitê Central me disse o seguinte: mas os camaradas sabem o que fazem. Como sabem o que fazem sem consultar as bases? Como que sabe sem consultar os filiados, as municipais e as estaduais, que não dão a mínima pra gente aqui e muitas vezes deixa a gente numa situação sem pé nem cabeça, mostrando que as comunicações via WhatsApp, Facebook foram cortadas da militância. Paulo, só podem estar louco, eu também acho. Eu não estou entendendo, Paulo. O que acontece é o seguinte: estão entregando a gente na mão dos próprios algozes, entendeu? A gente não pode aceitar isso. A gente está no ano de 100 anos da Revolução. Será que nós vamos ter que passar por isso? Eu vou fazer um desabafo aqui. Não vou fazer só partidário, mas vou fazer de coração. Eu quero abrir meu coração. Vocês são meus camaradas, sempre estão aqui comigo. Eu vou abrir meu coração, entendeu? É muito mais hoje do que um hangout, mas abrir meu coração mesmo. Inclusive pelo apoio que eu tive até muito mais de um partido comunista de fora do Brasil do que o meu próprio. Pois é, Paulo, um golpe que só tende a ampliar. Ele está aumentando a cada dia. Ótimo, Bernardo. Deixa o hangout montado, por favor. Obrigado, Bernardo. Ô Paulo, foi impugnada não, foi uma liminar, tá? E essa liminar já está sendo cassada. Então, quer dizer, ele talvez já possa ser. Exatamente, Leandro, sem composição com golpistas. Não dá. A gente não pode fazer aliança com golpistas, com quem derrubou a gente. Qual o sentido disso? Como a gente teve... Não vai ter golpe, mas vai ter luta, vai ter luta, vai ter luta. Quanta gente a gente quebrou a cara, quanto gás de pimenta, quanto gás lacrimogêneo, quanto gás efeito moral na cara, para agora chegar e fazer aliança com essa gente que derrubou, que deu o golpe. Como é que a gente pode fazer isso? Que moral é essa? Gente, a gente tem história. A gente tem história.
A gente tem a história de um partido, a história de um partido, que quantas pessoas não morreram lutando. Tanto na guerrilha do Araguaia, como depois, no massacre da Lapa, quantas pessoas nos apareceram, quantas pessoas não foram torturadas, quantas pessoas não tiveram as suas famílias mortas. Caramba, nós vamos entrar agora onde? Numa conciliação com essa raça? Não tem tamanho, uma coisa dessa não pode, não, é inaceitável. Exato, Paulo, nós estamos passando por um retrocesso. Só que nós, comunistas, não podemos passar por esse retrocesso. Nós temos que avançar nessas horas, porque essas horas mostram o quê? Nossa força. Agora, nós vamos ser capitulados? Gente, pera lá, qual é a nossa história? Qual é o nosso norte? Não é o socialismo? E os partidos da base de esquerda, cada um andando por um lado como se nada, e chamando o outro de pelego. Vamos parar com isso? Que falta de argumento. É, Pedro, a aliança ridícula, Pedro. Não tem como explicar. O pior, Pedro, Leandro, Bernardo, é que, na verdade, eu estou colocando um posicionamento. Eu, George. Só que como até a outra live que a gente fez, que já chegou a mais de 3.300 pessoas que visualizaram, na outra foram 10 mil, e aquela outra foram 27 mil pessoas. Eu queria que os camaradas se posicionassem, porque parece que eu sou um lobo solitário sozinho falando a mesma coisa. E não é. Veja bem, isso não é um posicionamento só meu. A militância toda está dizendo a mesma coisa. Será que o Comitê Central, os estaduais, não querem mais escutar a gente? Será que todo mundo... Alguém está a favor do que está acontecendo? Pois é, Jané. Pois é, Paulo. Tá, saco cheio. Camarada, de saco cheio também toma, só que a gente não pode desistir. A gente não pode. Nós não somos nós não somos golpistas. Nós não somos desertores. Nosso norte, nossa estrela é o socialismo, é a revolução. Tá? A conciliação de classes é algo impossível, a não ser por um momento muito pequeno. Depois nós temos que avançar. Só que nós perpetuamos essa aliança de classes. E isso não pode. A gente sabe quem é o dono do capital e quem tem o capital na mão. A gente vai ser sempre derrubado pela Fiesp, pela Firjan, pelas federações de indústrias, pelos grandes monopólios capitalistas, nacionais e transnacionais. Então a gente não pode ficar na mão dessa gente. A gente tem que denunciar do que está acontecendo dos intervencionistas, da MBL, né, do Movimento Brasil Livre, que também pede intervenção militar, que também pede a cassação do registro do partido, que também pede morte aos comunistas e tudo isso. Só faltam reabilitarem a CCC, do Comando de Caça aos Comunistas aqui, que matou tanta gente. Acho que muitas pessoas, não sei se sabem, de fora do Brasil, que estão presentes aqui, existia um movimento chamado CCC aqui, Comando de Caça aos Comunistas, que mataram, os próprios empresários pagavam e assistiam às torturas e até às mortes. As pessoas não, talvez, muitas não passaram por isso, não lembram disso, mas existia o CCC aqui, esse Comando de Caça aos Comunistas, faziam sessões de tortura para os empresários, e os empresários pagavam. Quantas camaradas nossas não foram estupradas? Quantas camaradas nossas não foram estupradas? Até mesmo uma camarada que agora, a Beth Mendes, tá? que denunciou o próprio estuprador dela no próprio aeroporto, quando ela chegou em Brasília, ele estava lá fardado. Gente, é muito sério. A gente está voltando a esse tempo de novo. E esses caras da reserva, que agora resolveram... foram para o quartel ontem, gente. Eles foram para os quartéis ontem. E disseram assim, ainda colocaram assim, menos um marxista, isso aí dizendo teoria, hein? Menos um marxista. Quem será? E aí, outra coisa, ainda vem botar a culpa da morte do cara na gente? Pelo amor, que isso? Que isso? Pra gente, a morte dele foi um atraso.
talvez a coisa fique pior ainda. Ele era uma pessoa que tinha uma visão progressista dentro do Supremo Tribunal Federal, que é uma corja também perigosa, mas dentro do Supremo Tribunal Federal ele era uma pessoa progressista. E agora, como é que fica? A gente tem que, sabe, meio que desabafar, porque é muito difícil a gente aguentar tudo isso todo dia, durante tanto tempo, e a gente não ser escutado. O partido corta as comunicações. Tem camaradas dando lutas solitárias. Existem já camaradas, claro, usando bandeira, usando os símbolos do partido, mas fazendo lutas independentes, sem apoio do partido. Isso é muito perigoso. Porque é muito solitário, é muito só, entendeu? A unidade é importantíssima. Nós somos marxistas, nós temos uma base teórica, científica. Nós não somos loucos, entendeu? Não vamos desistir não, Pedro, não vamos não. É luta até a morte, tá? É pátria ou morte. Nosso caminho é socialismo ou cemitério. A CCC era horrível, Pedro. A CCC, ninguém que entrava na CCC saía vivo. O que seria que fosse divulgado, Leandro? Coloque aí o que você quer que seja divulgado. Pedro, o pior é que tudo tende a piorar. E aí, como é que ficamos? Camaradas, vamos compartilhar, por favor. Tudo tende a piorar. E tudo tende a piorar dia 1º. Dia 1º. Fevereiro vai ser uma data, um mês negro pra gente, de escuridão, de falta de luz, de perspectiva. Primeiro que dia 1º, dia 2 já se escolhe o presidente da Câmara. E parece que os partidos de esquerda... Olha, eu postei na minha página um vídeo do Lindenberg Farias, senador do PT, não é do nosso partido. Mas senador, ele já foi do nosso partido, ele já foi do Partido Comunista, mas hoje ele está no PT. Ele pedindo a militância que entrasse nas redes sociais, que entrasse nos movimentos, para pedir que fosse denunciado essa aliança com o Rodrigo Maia, que não parou. A liminar pode ser cassada a qualquer momento. O Bernardo, eu acho que os camaradas eles conhecem o que foi a Operação Condor. Eles conhecem sim. A Operação Condor foi de todos os governos da América Latina que tinham na ditadura se juntaram e trocavam informações e caçavam a gente igual animais. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru e outros mais. E isso tudo ligado ao Panamá, onde ficava o exército americano lá tomando conta. Bom, essa fase negra, eu não gosto nem de lembrar, acho que a gente não vai chegar a esse ponto. Mas o negócio é que a gente está tão desmobilizado. Nós estamos pensando simplesmente na superestrutura do governo, que é deputados e senadores. Tudo bem, isso é importante. Mas o que é mais importante para nós, comunistas, marxistas, leninistas? É só o deputado, o senador? Gente, o mais importante para nós é a base de sustentação do sustentação. É a militância, é conscientizar a classe proletariada, é fazer a conscientização da classe proletariada, tá? É fazer a consciência de classe, é fazer o que se entenda, não fazer aliança de classe, é mostrar o antagonismo da luta de classes, que a luta de classes é uma coisa perversa, danosa, mesquinha. E eles estão, veja bem, nós estamos fazendo aliança com o que tem de mais retrógrado no nosso país. E essa denúncia que sirva para que os camaradas sabe o camarada Lípio? Ele já ouviu falar na Operação Condor? Pois é, e essa operação, camarada Lípio, ela pode voltar a existir. Já existe, tá? Um embrião dela de novo, junto com a Argentina, junto com alguns outros países. E lembrando que a Quinta Frota Americana foi reativada aqui para a América do Sul depois do descobrimento do pré-sal.
Oi, Jané. Oi, gente, quase caiu aqui, mas não caiu não. Continuou. Deu uma. Tá vendo? Eles estão tentando derrubar a nossa live. Estão tentando derrubar. Estão tirando aqui o sinal toda hora. Tô tentando segurar, mas está difícil. Alguém pode me informar se ainda está online? Eu acho que está. Então, camaradas, eu acho o seguinte: a gente tem que reagir. Nossa reação tem que ser na superestrutura. Tem. A gente tem deputados e tem uma senadora. Uma. O PT tem um pouco mais. Ô, Leandro, vem pra cá, Leandro. Ô, ainda bem que você apareceu, né, Leandro? Rapaz, nós estamos com o nosso camarada de Portugal aqui, o camarada Alípio, que é do PCP de Portugal, que eu conversei hoje. E ele ligou para mim para saber da situação no Brasil. Depois a gente ter uma conversa. E eu gostaria que, se puder, as pessoas pudessem, inclusive, comparecer mais para que a gente tenha uma relevância de estudo. Então, o que nós estamos passando? O movimento camponês, a gente dependia do MST para tudo. O MST se acovardou e se escondeu. O exército do Stedney realmente não apareceu. Não apareceu. Teve golpe, não teve luta. Foi mais uma conciliação, lembrando que o Stedney é ligado à Igreja Católica. E nesse momento a gente lembra que o MST tem um viés muito ligado à Igreja Católica. Então a gente não pode ficar na nossa independência. Tudo bem, eu sou ateu, eu não tenho nada para quem tem religião, não. Mas a nossa base, tá, não é vinculada à Igreja Católica. Claro que a ajuda da Igreja, seja qual for, é boa. Só que a gente sabe que a gente está passando por um momento complicado também na questão até da Igreja. Porque o Brasil foi, simplesmente, ele foi invadido pelo movimento neopentecostal. Só nessa rua aqui que eu estou tem 8 igrejas neopentecostais. 8 igrejas. Tem mais igreja do que crente. E eles são de direita, eles são de extrema direita. Ó, o camarada Vitor Hugo também lá de Portugal. Bem-vindo, camarada Vitor Hugo. Não sei se você já estava aí. Ô, Vitor Hugo, o general Vilas Boas, ele tá quieto e aguentando calado. Porque os próprios militares e os intervencionistas, sabe como é que chamam ele? De general Vida Boa. Eu acho que se eu fosse ele já estaria pé da vida. Porque na verdade ele está sendo ofendido todo dia. Pelo que eu saiba, o general Vilas Boas ele não é uma pessoa, não. Ele tem aguentado muito. Inclusive quando o ministro da Defesa era do nosso partido, a relação com ele era muito boa. Era muito boa. Agora, esses pessoal intervencionistas, todo dia xingam ele e chamam outros generais que chamam ele de Vida Boa, não de Vilas Boas. O general Vilas Boas nunca teve nenhum problema com a gente. O problema é que eles, os intervencionistas, eles estão pegando todo o dinheiro no pé do general. E ele já tem uma certa idade também. Mas falar alguma coisa contra o general Vilas Boas, eu não tenho nada para falar contra ele, não. Realmente, ele nunca foi uma pessoa que não pegou nosso pé, ou foi uma pessoa que nos tratou mal, muito pelo contrário. Quando o Aldo Rebelo estava no Ministério da Defesa, ele foi muito cortês e aceitou numa boa comunista no Ministério da Defesa. Eu não achei uma coisa acertada ser feito isso. Eu acho que a Dilma errou ter colocado o Aldo Rebelo como ministro da Defesa. Acho que foi querer afrontar um pouco o exército. Mas eu acho que a gente podia ter. Acho que a gente queria. Eu queria não no Ministério do Esporte, mas Ciência e Tecnologia, colocar a Jandira Fegala como ministro da Saúde, que seria uma coisa que eu achei. A Jandira, como médica, seria uma excelente ministra da Saúde.
Tá, que tá seguro o quê, Paulo? Tá seguro sim. Levantar a questão de que. Pois é, Bernardo. O que estão colocando, o que muita gente está colocando, é a questão da questão da começar uma guerra civil aqui dentro. E por muito pouco já não começou. Por muito pouco já não começou. Porque, na verdade, a gente está começando a ver as pessoas andar armadas. E essa questão das pessoas andar armadas chega ao perigo tal. Se dois lados, as pessoas acabam bebendo demais, falando demais, começam a discutir política e essa coisa. Já é um perigo você ter arma em casa, se você não sabe, tem boa, se você briga com a mulher, não tem arma em casa, se tem filho, não tem arma em casa, então guarda, porque só acho que deve mexer com arma quem sabe, ou quem tem capacidade. Não é arma não é brincadeira. Eu sei o que é, não se brinca. Não se você tem filho pequeno, deixe isso muito longe. Se você está não tá, se tá discutindo com a mulher, então deixa mais longe ainda. Não brinca com arma. A arma é pra guerra, é pra matar ou pra morrer. Não tem outra. Ninguém brinca com arma. Pois é, Leandro. Tem que compartilhar sim. Ô, Leide, eu não vou apoiar ninguém de direita, não. Não vou apoiar. Eu não vou apoiar Rodrigo. Eu estou falando da militância. Nós aqui, militantes, que estamos aqui militando. Não vamos apoiar Rodrigo Maia. Essa questão da candidatura dele vai estar sendo reativada por uma liminar. Não, eu acho, inclusive, eu acho muito. Se for para ser assim, é melhor se abster. Nosso voto não vai mudar nada. Tá? Agora, querer comprar nosso voto para botar ou o coisa ruim ou o coisa credo, que adianta de ficar dois candidatos de direita? É melhor se abster. Foi o que a Jandira e a João Moraes fizeram na eleição passada. A Jandira Fegali e a João Moraes na eleição passada com o Rodrigo Maia, no segundo turno, elas se abstiveram. Ah, mas o Partido liberou. Na questão não é o Partido liberou, elas não quiseram votar. Por quê? Como a Jandira colocou, ela falou, não desce, ela não conseguia engolir. Inclusive a Jandira sabe o que falava pelo seguinte, o Rodrigo Maia é do Rio de Janeiro e a Jandira também, ela conhece muito mais ele do que a gente. Muito mais. Então se ela deixou de votar, porque ela sabia que... E outra coisa, vamos lembrar que o Rodrigo Maia, filho do César Maia, traiu o Leonel Brizola. Traiu o Leonel Brizola. Olha, na mesa do Senado, eu não tenho nem ideia de quem são os candidatos. Ainda não foram colocados. A gente vai perder. Sabe quantos votos nós temos no Senado? Isso pegando todos os senadores de esquerda, só 13. Então a gente realmente não tem nem como colocar. A gente pode colocar um candidato, claro. Mas nossos votos não vai mudar nada. Naquele universo do Senado, 13 votos não vai mudar nada. Pode mudar a favor de alguém, mas nós vamos fazer o quê? Vender nossos votos? Nós vamos ser só um partido da questão estrutural? Porque eu vejo todo mundo falando sobre a questão dos votos do partido. Veja bem, 100 votos pode mudar alguma coisa na Câmara. Ontem eu estava dizendo isso. 100 votos muda, não uma eleição, mas muda algum projeto. Isso a gente tem que ver. Não, Paulo, pode ficar tranquilo. Não se preocupa não. Bom, se entrar coxinha, deixa entrar. Não tem problema não. Se eles entrarem, se os reacionários entrarem, eles só vão escrever besteira. Porque eles podem pegar essa live e jogar lá na... Pegaram a outra minha, jogaram no MBL lá.
Simplesmente teve uma minha que chegou a quase 100 mil, só que eu tirei. Acabei tendo que tirar do ar. O que adianta ter 100 mil acessos de. Já fui ameaçado de morte, já fui ameaçado de tudo. Agora, camaradas, o que a gente não pode deixar, e inclusive a gente precisa compartilhar muito aqui, é o seguinte: a gente tem que sair dessa superestrutura que se chama Congresso e Câmara e ver qual a nossa ação. O que nós temos que fazer? Primeiro, a reorganização. Como é que se reorganiza um partido que só está organizado na superestrutura? Não está organizado nas bases. Não tá, a organização sindical é outra coisa. Ela tem as centrais sindicais, na qual se reorganiza sozinho, e elas lutam muito pelos movimentos delas, não pelo movimento popular e social. É outra coisa, tá? Então vamos ver que isso é outra coisa. A gente tem que ver o seguinte: o que nós vamos fazer nas bases, na nossa base. Quem é que vai dar curso de formação política para a juventude, para os jovens, tanto da UJS, ou da UJC, ou da UJR? Não estou vendo isso. Ontem, falando até com um camarada no Hangout da UJR, nós estamos fazendo gente, eu não estou vendo ninguém fazer nada. Eu estou vendo só papo, 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 papo. A gente sabe que existe, só que a gente tem que ver o seguinte: nessa questão, a gente já devia estar na rua, a gente já devia estar há muito tempo, tá, fazendo formação. Veja bem, hoje o proletariado não é só aquela pessoa que fica na fábrica, que com macacão, com martelo na mão, quebrando. Não é mais. O proletariado hoje tem outra cara também. Tem um proletariado hoje que trabalha no ar-condicionado, de terno e gravata, que odeia isso, que é explorado do mesmo jeito, e dão para ele status até de alguma coisa parecido com um chefe, mas na verdade ele é um explorado do mesmo jeito, e muito mais explorado ainda. Se você mostrar mais valia para ele, ele vai ficar louco, porque ele vai ver que ele é mais explorado ainda. Porque ele é explorado pela aparência, ele trabalha no ar-condicionado. Veja bem, a gente sempre pega como exemplo esses atendentes de telemarketing, ou esses pessoas que ficam nas lojas, tudo isso. São empregos rotativos que duram muito pouco tempo, na qual ele é descartável. Existe um proletariado hoje que é descartável. Ele é para durar pouco tempo na empresa, na indústria. Ele vai durar 3, 4 meses. Depois, quando ele começa a ficar caro, ele é demitido. E outra coisa, nós estamos com 10% praticamente da população desempregada. E essa questão é de jovens. Imposto é roubo, sim. Paulo, o neoliberalismo, veja bem, o que a gente, até mesmo falando para os camaradas em Portugal, os partidos sociais-democratas no Brasil não existem. Eles são neoliberais. Não podemos ser ingênuos, não, Paulo. Também acho. Não, eu não vou, Daniel. A gente está falando aqui sobre a questão, uma outra questão. Do teoria eu falei muito pouco. O Jonas, o esquerdismo para mim é uma aberração, cara. Eu não sei como alguém ainda consegue aturar esse esquerdismo. A gente sabe o que é esquerdismo. Se o negócio é ser burguês, então vote. Vai seguinte, vota 16, tá?
Vota no PSTU, partido que não faz nada, que já está dividido. O problema é a gente acabar igual o PSTU, dividido, como o PT, dividido. Nós que temos o centralismo democrático, como vai, camarada Emerson? Boa noite, camarada Emerson. Nós estamos com dois representantes do Partido Comunista Português aqui, inclusive o camarada Vitor Hugo, tá? E também tem um camarada do Comitê Central do PCP aqui também. Então, eu até estava chamando porque eles ligaram para mim hoje pelo WhatsApp e eu acho que é importante a gente mostrar que, na verdade, não é uma reclamação que eu estou fazendo, é uma coisa que a militância inteira está fazendo. Oi, Fábio, como vai, Fábio? Ô, Fábio, quem na esquerda, eu acho que o meu medo é esse, Fábio, a gente cair no personalismo, de achar que a gente tem que ter uma pessoa como, vamos dizer assim, um personagem na qual aglutina. Na verdade, ter um personagem, vamos dizer assim, como foi o Lula, o Brizola, o Getúlio. Será que a gente precisa disso? Não precisa, não. Camarada, tudo tem sua hora. A luta armada tem que ser com condições objetivas. Isso aí já está acontecendo. As pessoas sabem onde estão essas coisas, então vamos ter cuidado com o que fala, porque já existe isso, já tá acontecendo. Mas não é nada. Veja bem, se for inevitável, fazer o quê? Tem fascista aqui, eu nem tô vendo, sabia? Ah, que tá falando que Marx era burguês? Era, claro. Engels pagava tudo para ele. Ah, deixa escrever. É bem-vindo, eu sou camarada do Partido Comunista Português, sim. Eu acho que a gente ficou tão isolado durante tanto tempo que ter essa oportunidade de estar com dois camaradas do partido aqui, acho que há muito tempo o movimento comunista não se une. E é necessário, é muito necessária essa união. Camarada Emerson, inclusive eu já conversei hoje com o WhatsApp com ele, pelo WhatsApp com ele. O camarada Vitor Hugo também tá aqui, o camarada Vitor Hugo e também o camarada Alípio. Eles sabem dessa questão em específica, tá? Acho que a questão que eles não estão sabendo é a questão estrutural dos partidos de esquerda, na qual está sendo simplesmente capitulado. Agora, o que acontece, camaradas, é que a gente tem que pensar o seguinte: na Europa, você tem partidos sociais-democratas, que estão na Internacional Socialista lá. Aqui no Brasil, os partidos sociais-democratas não são sociais-democratas. Aqui são neoliberalismo, aqueles que querem o Estado mínimo. E a gente está vendo eles venderem o pré-sal por causa disso. Eu não posso bloquear ninguém, porque não tem como bloquear ninguém. Deixa essa figura nefasta falar sozinho. Ele está falando com a parede mesmo. Pura. É isso aí, Paulo. Gente, a questão principal que a gente tem que ter certeza. Que a gente, vou falar sobre isso, camarada Emerson. A gente precisa agora de um movimento imediatista. Porque nós estamos sendo destroçados. Esse movimento imediatista só vai funcionar se houver uma frente ampla de esquerda, na qual os partidos de esquerda esqueçam um pouco os seus antagonismos e vão para um caminho comum. Isso é por uma questão de sobrevivência.
Não vai ser elegendo, tá? Não vai ser elegendo o filhinho do César Maia que a gente vai fazer mais uma aliança de conciliação de classes, que a gente vai tirar o nosso problema principal, tá? Camarada Emerson, eu acho que a gente tem que pautar muito nesse aspecto. Nossos problemas são muito imediatos. Veja bem, a gente está sem mobilidade. Eu estou vendo quando a gente chama os camaradas para fazer atos políticos, eles não têm dinheiro nem para pagar a passagem de ônibus. E outra coisa, essa questão de ver a direita, realmente, eles entram aqui, deixa eles entrarem, fazer o quê? Eles invadem mesmo, acabou, e daqui a pouco eles derrubam, mas fazer o quê? Paulo, a gente tem que se unir sim, só que não adianta a gente se unir só no Facebook, só nas redes sociais e no WhatsApp, a gente tem que se reunir na rua, nas reuniões, já que os partidos não fazem, a gente tem que fazer isso. Luiz, é conciliação de classe sim, é você ser capturado do mesmo jeito, tá? Isso é conciliação sim, e essa conciliação te leva à capitulação. Você vai ser capturado do mesmo jeito. Quando você se concilia com a burguesia e não sai do meio dela, você vira um deles. Você, Luiz, vem cá. Acontece o seguinte, camarada. Quando você vive com uma pessoa, você fica a cara dela. Quando a gente passa 13 anos junto do PT, a gente ficou com a cara do PT. E esqueceu das nossas próprias ideias. Agora, teria que ser retomada nossas próprias ideias, nossa própria maneira de ver o mundo. Eu falei, Emerson, eu estava falando disso agora há pouco, Emerson. Estava falando, tava falando com eles agora há pouco, Emerson. O que é esse novo proletariado? Essa nova classe? Esse novo proletariado que vive numa sala com ar-condicionado, que vive numa fábrica, que vive numa concessionária de carro, numa agência de telemarketing, na qual ele é explorado do mesmo jeito, entendeu? Que é explorado do mesmo jeito. E isso é um absurdo, porque na verdade essas pessoas elas não se veem como proletários, não se veem como explorados. O PSD também lá é neoliberal, o Vitor, o Alípio. O, o Partido Socialista também, tá vendo? Não é só lá. Aqui também. O pior é que a gente só tem, na verdade, a gente tá em dois lados. Só tem dois lados. A gente vê que não tem outra via. Só tem dois lados. Só existem dois lados. O lado da esquerda e o lado da direita. Terceira via, tá? Terceira via não existe. Tá? Terceira via não existe. Não existe terceira via. Só existem dois lados. O lado certo e o lado errado. O DEM é um partido de direita, é um partido de não neoliberais. Pior, eles não são não neoliberais. Eles são muito piores, eles são de extrema direita. Talvez um dos partidos mais de direita aqui. E nós íamos fazer o quê? Uma aliança com eles? Para ganhar o quê? O que a gente ia ganhar? Ganhar o quê? A gente não tem nada o que ganhar, a não ser perder, ser capturado de vez, ser entregue de vez. Fevereiro, Luiz, vai ser dia 1º, já começa dia 1º de fevereiro, já vai ser um termômetro. Dia 2 vai ser outro termômetro. Dia 3 vai explodir tudo. Então, o que acontece? A gente tem que ver que agora
mais do que nunca, como se colocou ontem no jornal, no estado de São Paulo, como disse na morte do Teori Zavascki, pessoal, ganhamos tempo. Isso quem disse foi o governo, tá? Foi Eliseu Padilha. Ganhamos tempo. O que ele quis dizer com isso? O que o pessoal lá do movimento dos intervencionistas tiveram fazer? Menos o marxista no mundo. Por que eles falaram isso? Eles falaram isso. Inclusive está sendo divulgado. Será que o exército não está vendo o que essa gente está fazendo, não? Vai deixar isso? A gente não pode pedir para o exército fazer nada, muito pelo contrário. Agora, deve existir também militares patriotas. Os portugueses camaradas portugueses que digam. Quem fez a Revolução dos Cravos foram os capitães. Quem nunca viu um filme, eu até recomendo, Os Capitães de Abril. É um filme muito bom. Mostra muito en passant, assim, a história, não mostra tudo, mas mostra o que foi o processo revolucionário no 25 de abril, em Portugal. É muito interessante, inclusive, ver a posição de um capitão, acho que para mim, que foi o Salgueiro Maia, que teve uma importância muito grande, inclusive na história de Portugal. Quem dera a gente tivesse militares como esses. Obrigado, Bernardo. Depois tem que passar para os camaradas de Portugal o link do Hangout. Gente, essa questão de esquerda versus direita são dois polos. Não existe meio termo, gente. O que ia ter? Alguém está mais ou menos vivo? Alguém está mais ou menos grávida? Alguém é mais ou menos homem ou mais ou menos gay? Não existe. Tá? Ou você está num polo ou no outro. Se você tem uma tendência mais marxista, ou mais trotskista, ou que seja, são tendências. Mas é a esquerda versus a direita. Não existe centro, gente. Essa questão de falar que não se fala centro, tá? Isso tende para um lado ou para o outro a qualquer momento. Quem se diz de centro, uma hora pode estar na esquerda, uma hora pode estar neutro, outra hora pode estar na direita. E isso a gente já experimentou na década de 80 e 90, inclusive na época da Constituinte, o que era o centrão antigo. Não é esse centrão. O centrão antigo, na qual, inclusive, o chefe do centrão era até um português. Era um português, ele era deputado, ele era de Portugal, ele era naturalizado brasileiro, era um português, ele era o chefe do centrão aqui. O que foi armado junto ao PSDB, ele era do PDS na época, aliado do Maluf. Verdade. É claro, Vitor Hugo. O 25 de abril foi muito importante. Até para nós foi muito importante. Foi uma das poucas alegrias que a gente teve na época da ditadura. Foi quando no 25 de abril em Portugal a gente viu uma luz no fim do túnel. Tanto que o Chico Buarque fez uma música lindíssima. Poxa, a alegria do 25 de abril foi uma coisa assim, gente, tem uma luz no fim do túnel. Quando Portugal mandou essa notícia para cá. Né? Depois tem o cheirinho de alecrim que ele manda, aquela música, né? Gente, pra gente foi assim, existe esperança. Depois, a gente já estava mais de 10 anos na ditadura. O 25 de abril foi assim, existe esperança. Foi a mensagem que Portugal mandou pra gente, existe esperança.
Ô Luiz, não tem como eu ver nada disso agora. Não tem como ver link agora. O que é Juque Machado? É, vai chegar os Bolsonaros. Deixa eles chegarem. Fazer o quê? Deixa eles. Ignora. Simplesmente. Vamos sentar. Vamos centrar nós no nosso. E deixa eles falar a besteira que eles quiserem. Eu acho que o pessoal do PCP sabe quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um militar, é um ex-militar, né? Que está pedindo a intervenção militar. Ele é deputado federal. O filho dele também é deputado federal. O outro filho dele é deputado estadual aqui no Rio de Janeiro, é vereador aqui no Rio de Janeiro. E quer fazer intervenção e andar armado pela rua, cheio de segurança, tudo policial também. Depois, o que, Luiz? Me explica melhor. Áudios? Por que áudios? Não, já do MST eu já falei já. O MST não tem só o MST. Tem o MST-LT, tem outros movimentos sem terra. E esses movimentos, na verdade, eles estão dando muito pouca ajuda, né? Na verdade, a gente esperou que na época que a Dilma ia ser derrubada, o Stedney foi até na Venezuela e disse que ia fazer, acontecia, acabou não foi feito nada, ia fechar as estradas federais e na verdade a gente não teve ajuda de ninguém. Na verdade, a gente tem que ser claro, nós do Partido Comunista fizemos todo o trabalho, inclusive o trabalho do PT. O PT simplesmente sumiu, nós ficamos defendendo a Dilma, nós ficamos defendendo de todas as formas. Nós defendemos de todas as formas. Nós defendemos. Não vou dizer nem o PT, nós defendemos. Era só a gente. Quem bancou a defesa da Dilma foi uma deputada chamada Jandira Fegali. Não vou dizer também que existiu pessoas do PT no Senado, sim. Tá? A gente não pode deixar de bater palma para o Lindbergh, para Gleisi Hoffmann. Mas, na verdade, a deputada mais combativa que teve contra o golpe foi a Jandira Fegali. E que bateu e apanhou do mundo inteiro. O exército está monitorando, claro que o exército está monitorando. Faz tempo. Vocês não viram o que eles fizeram no meu canal do YouTube? Teve coisas que eles destruíram. Teve um vídeo meu que foi destruído. Ele não foi nem invadido, assim, tirado do ar, não. Ele foi desconfigurado. Não foi nem vírus. Desconfiguraram o vídeo todo. Eu denunciei para o YouTube e o YouTube falou que não sabe o que aconteceu. Bom, se é terrorismo cibernético, isso aí é uma coisa natural. O mundo vai ter que se acostumar com isso. O mundo vai ter que se acostumar com isso, mas a gente vai ter que rever nossas posições, entendeu? O mundo agora vai ser assim. Só que o que acontece é o seguinte, camaradas. Hoje a gente vê que o Brasil ele está sendo movido por uma questão chamada ódio. Não existe movimento. Nós somos movimentos ideológicos. Só que existem alguns movimentos que eles são, não são ideológicos, eles são irracionais. E esses movimentos irracionais, eles só falam coisas irracionais, eles só botam argumentos irracionais, palavras irracionais e só fazem apologia ao ódio, ao terror, a questão de luta, de armamento, outra coisa. Sempre é aquela coisa. Não tem dialética, não tem teoria, não tem tese, não tem teoria, não tem nada. Então, eles são um movimento débil, são de pessoas esquizofrênicas, esquizoides, entendeu? Esse pessoal, a gente não pode dizer nada, são malucos, esquizofrênicos, débeis mentais. A gente tem que tolerar essa gente, fazer o quê?
Oi, Munhões, como vai, Munhões? Tudo bem? Grande abraço, Munhões. Bem-vindo. Isso, camaradas, é para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Só que isso não está acontecendo só nas redes sociais, não. Isso está acontecendo nas ruas. Isso está acontecendo dentro dos partidos. Foi construído aqui um movimento de ódio. E esse movimento de ódio sai das redes sociais, na qual ele só aparece nas redes sociais, porque ninguém tem coragem de aparecer na rua. Inclusive, nos movimentos de rua, eles não aparecem, porque eles fogem da rua, porque acham que eles têm medo de briga. Eles têm medo de porrada, porque são um bando de frouxo. E, quando eles foram fazer uma passeata aqui no Rio de Janeiro, eles levaram a criancinha até com uma empregada empurrando o carrinho. É um movimento desse. Só que eles na internet, eles são muito machos. Né? Só que na rua eles não são, não. Eles fogem. O ódio só gera ódio. Intransigência só gera intransigência. Aí você sabe o que você planta. Todo mundo colhe o que planta. Depois não reclamem. Boa noite, Câmara Washington. Acabou de entrar, acabei de ver. A gente está aqui, inclusive, com dois membros do Partido Comunista Português que a gente convidou, só que realmente eu não sei como foi. Eles avisaram a direitada toda, que das outras vezes eles não entraram. Só uma vez que eles entraram. Agora eles chegaram aí, estão escrevendo o que querem. Por isso eu peço para o nosso pessoal que compartilhem para outros, para que a gente possa ter maior relevância do que eles. Deixa eles falarem a besteira que eles querem. Apologia ao ódio, eles sabem fazer. Eles não sabem ser inteligentes. Eles não sabem o quanto eles são explorados. Eles não sabem que são massa de manobra. Eles não sabem que estão sendo usados. Por isso que eu falei, eu não tenho raiva deles. Eu não posso ter raiva do meu próprio povo, no qual está sendo usado como massa de manobra. Porque, na verdade, falta um pouquinho de intelecto, inclusive de formação. Tem gente que até estudou, mas não coloca em prática o que estudou, não coloca em prática o que aprendeu. Eu lutei pela democracia desse país durante uma ditadura. Eu lutei pela liberdade. Tem gente que não gosta disso. E quando perder, você vai sentir falta. Pois é, Paulo. Claro que ódio já era ódio. Você acha o quê? Você acha o quê? Que gera carinho? Eu tenho pena dos filhos dessa gente que deve apanhar todo dia. Coisa que eu nunca fiz foi dar uma palmada num filho meu, não precisei. Tem gente aí que não sabe nem o que é isso. Alienados, sim, claro. E outra coisa, são tão alienados que não sabem o mal que estão fazendo ao próprio país. Eles só vão ter conta disso e só vão ter capacidade de entender isso quando. Veja bem, em 64 foi a mesma coisa. Todos eles bateram palminha. Muitos deles. Né? Eles chamaram até aquilo de revolução. Depois mudou de nome, virou golpe. Quando chegou em 68, teve o AI-5 e perderam os direitos civis, direito de organização, direito de ser candidato, todo mundo. Aí, até aqueles que apoiaram o golpe foram. E agora? Fudeu, como disse o outro. De repente eles aprendem no fudeu. Agora lembra que nós depois fomos para a selva fazer guerrilha. Nós lutamos na guerrilha. Fomos sim guerrilheiros com muita honra. Fomos sim, lutamos sim pela democracia do nosso país. E fomos sim, morreu muito de nós. Só que esses pessoas são heróis hoje, são lembrados hoje, não são a merda desses generaizinhos que ninguém lembra o nome. Nem vocês. Conhece, claro que conhece, Bernardo. Eu já falei. Conhece o Chico Buarque, sim.
Gente, eles conhecem quase tudo no Brasil. O Alípio tá falando. Exatamente, Alípio. Só se sente falta da liberdade quando se perde a... Exatamente. Olha aí, o camarada Alípio já é uma pessoa que tem já uma certa idade também, não é criança. Já é graou no partido também, como o pessoal fala aqui. A gente só sente mesmo quando perde. Fascismo nunca mais. Exatamente, é isso aí, camarada Alípio. E a gente sabe muito bem que nunca, nós nunca fomos intransigentes, tá? As situações levam a gente muitas vezes a ter, nos levam a certas atitudes. Só que aí está se mostrando qual o clima. Acho que foi até bom que isso acontecesse para ver o clima como é que está aqui. Esse clima está nas ruas também. Esses climas não estão só nas redes sociais, esses climas estão nas ruas. Estão num jogo de futebol, tudo isso fica perigoso. Só que nenhuma dessas coisas me tira meu brilho revolucionário, meu orgulho de ser comunista e muito menos do que eu quero para o meu país. Porque se você precisar lutar de novo pela democracia, eu vou lutar de novo. Aqui não tem brincadeira não. Aqui é até a vitória sempre, como dizia Fidel e como dizia Che, pátria ou morte. E quero ver se os bichinhos sabem, por acaso, do mal que eles fazem para o próprio futuro dos filhos deles. Se os filhos deles um dia, porque vários, aqueles caras que bateram palma para a ditadura militar, vários depois tiveram filhinhos presos. Ô Edson Calmin, grande abraço. Agora que eu te vi, minha vista tá horrível, gente. Vocês sabem que eu tenho um problema de vista. Às vezes eu tenho que ler aqui. Washington, pode ser comparado a isso, sim, a 1930. Essa daí das cadelas que estão no cio, essa é ótima, viu? Essa do Brecht realmente é sensacional. Espero que todo mundo leia, viu? Porque essa do Brecht realmente é fantástica. Só que o Brecht diz que é uma cadela que está sempre no cio, né? O fascismo é uma cadela que está sempre no cio. Boa noite, Zé Alfredo. Grande abraço, camarada. Pois é, a direita, a Céfalo, hoje está por aqui também. Só que a gente também tem a honra de ter dois camaradas do Partido Comunista Português aqui também. Né? Então a gente tem que... Até que é bom que eles vejam que clima que está o Brasil. Isso é só uma demonstração. Olha, essa ilha do Fidel Castro é boa, não. Você quer que eu vá pra lá? Me paga a passagem. Eu já fui lá uma vez e adorei. Vou de novo. Me paga a passagem. Camaradas, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte: a nossa organização, como o pessoal do PCP que está aqui, a gente tem que ver o seguinte: na verdade, o movimento comunista internacional ele tem que voltar a se reorganizar, não só dentro do país, como fora. As nossas estruturas internas estão muito rachadas. A gente precisa de uma união, de nos encontrarmos de novo. É isso que eu tenho feito no VK junto aos partidos na Rússia. É isso que eu tenho feito junto ao partido quando consigo contato com alguma pessoa do partido italiano, mas eles estão reconstruindo, está muito difícil. Lá está muito complicado, tá? E o PCP sempre foi um partido muito irmão nosso, inclusive do PCdoB. Por isso que quando eu vi que eles estavam até
presente numa página, fiquei muito feliz. E hoje, conversando com o camarada Alípio, foi muito bom. A gente trocou muito boas ideias e realmente até me desabafei um pouco com ele. E porque, na verdade, é muito complexo o que a gente está passando aqui. É muito desumano a gente ter que... Porque, na verdade, a gente não quer machucar ninguém. Só que tudo tem o seu limite de tolerância também. Tudo tem seu limite de tolerância. Por isso que o partido não pode e não deve fazer uma aliança de novo com a direita, nem para a Câmara de Deputados. É impossível fazer uma aliança com essas coisas. Isso sim é o DEM. Isso é Rodrigo Maia. Como é que nós vamos fazer aliança com isso? O PCO, não, o PCO eu acho que é um movimento importante. O Partido da Classe Operária é um movimento importante que nasceu de dentro do PT, que hoje existem coisas que eu acho interessante, que eu comungo com eles, outras nem tanto, mas é um movimento autêntico, é um partido autêntico, que eu acho que merece existir, tem o direito de existir. Não vou falar mal eu já falei, não tenho inimigos na esquerda, eu só tenho inimigos na direita. Eu não tenho inimigos a esquerda não é minha inimiga, a esquerda não é minha inimiga, quem me inimiga é a direita. A direita, sim, para mim representa o nefasto, o feio, o ruim, a falta do belo, como dizia Olga Benário, que gostava do belo, do bonito, né? A direita para mim é a falta disso. A esquerda, para mim, não tem. Eu não vou falar mal de esquerda nenhuma. Eu não estou aqui para polarizar. Só falar assim, hoje meu inimigo chama direita, não é esquerda. Todo mundo da esquerda que vier para nos ajudar é parceiro. Eu vejo a aliança que o PCdoB tem feito com alguns setores da direita inaceitável. Eu só posso dizer isso, inaceitável, e uma falta de respeito à própria militância, aos camaradas de luta, porque na verdade o Comitê Central, que às vezes chama de Colégio de Cardeais, delibera, eles simplesmente deliberam, eles não vão para a luta, e a gente fica nessa situação. Nós temos que ir na rua dar explicações. Quando alguém chega assim, George, todo mundo é conclusão, o George do PCdoB, por que o PCdoB está fazendo? Eu falei, vou dizer o quê? Por burrice? Vou dizer o quê? Porque não sabe o que querem? Não posso dizer isso. Tá? O que eu posso dizer simplesmente é a verdade. Eu não consigo entender e não vou aceitar e vou bater de frente até o partido voltar à sua condição de raciocínio normal. É inaceitável uma aliança de novo com o PMDB, com o DEM, com o PP, com o PTB, a frente ampla, lembrando até o Dimitrov, na época na União Soviética, no 7º Congresso do PC da União Soviética, quando Dimitrov, naquela época, se colocou a questão da frente ampla contra o nazismo, já visionando isso. Acho que a gente tem que também ler um pouco o que foi Dimitrov. Dimitrov, quando fez a questão da frente ampla, foi para a luta contra o nazismo. A gente tem que trazer essa tese de volta e fazer uma frente ampla contra o fascismo, contra a direita e contra o neoliberalismo. Que, na verdade, hoje, quem faz mal não é o fascista. O fascista, ele brinca, fala, ele esperneia, xinga, mas quem faz mal para a gente aqui é o governo neoliberal. Ele que entrega as nossas empresas, ele que vende as nossas riquezas, eles é que destroem. Os fascistoides, que escrevem um monte de besteira, isso aí é tudo fogo de palha. Tudo fogo de palha. Tudo fogo de palha. Eles falam um monte de besteira. O perigoso é quem está no governo e a gente ficar batendo com essa gente é perda de tempo. Pura perda de tempo. Nosso inimigo está em Brasília, no Palácio do Jaburu. Ele é neoliberal e quer vender o Brasil. O pouco que resta de Brasil para ser vendido, que são as nossas empresas, principalmente a Petrobras, o pré-sal, tudo isso.
Paulo, eu concordo com você, a dívida pública é um problema seríssimo. Otávio, eu acho o seguinte, eu nunca fui de outro partido, sempre fui do Partido Comunista do Brasil. Só que os erros dele eu não posso compactuar, tá? Não vou compactuar e não vou ficar calado. Eu não estou ferindo o centralismo democrático. Acho que o partido, quando faz um erro em público, ele fere o centralismo democrático. Aí eu tenho o direito de denunciar os erros. Que denunciar os erros do partido não é querer mal dele, muito pelo contrário. Eu amo esse partido. Foi o único partido que eu tive até hoje, desde os meus 15 anos. Tá? Agora, o que acontece é o seguinte, quando você vê pessoas usando o partido para não para você ir contra a luta de classe, você não vê o partido sendo usado para a consciência do proletariado, mas sendo usado para questões pessoais, isso é perigoso. Aí é um partido que vira partido de aluguel. Veja bem, antigamente, para você entrar no partido, você tinha que fazer curso de formação política, você tinha que ser pau para toda obra, você tinha que ser um pouquinho de tudo. Hoje, o cara entra e 3, 4 meses depois é candidato. A gente nem sabe quem é. Dentro do partido tem várias pessoas que já tem 30, 40 anos de partido. Estão segurando, se segurando, sabia? Se segurando. Agora, aqueles que são deputados, senadores, estão bem. Esses estão bem, posso te dizer. O Comitê Central também está bem. Sabe? Porque realmente a gente sabe muito bem. Né? Agora, o partido se tornar um partido burocrata, não pode. Nossa questão, partido marxista, leninista, revolucionário. O nosso norte é a revolução. Só que a gente só pode chegar a ela se tiver uma questão objetiva. A gente nunca pode usar o subjetivismo para isso. A gente vai contra a história. Né? Lembrando que esse ano a gente vai ver os 100 anos da Revolução, na qual o grande Lenin mudou o mundo. O maior personagem do século XX chamava-se Vladimir Ilyich Ulyanov. Foi o maior personagem desse século XX. E ele vai. 100 anos daquela revolução tem que ser comemorado com muito orgulho por todos nós. Tem que ser comemorado com muito respeito. E não no estado de exceção, e não nos estados que estão. E vou lembrar aquela frase do capitão Salgueiro Maia no quartel, né? Quando na frente dos soldados disse: existem os estados capitalistas, existem os estados socialistas. E isso é a merda dos estados que temos. Nós estamos na merda dos estados que temos. Temos que tomar uma atitude. Sempre à esquerda. Nosso norte é o socialismo. Tem sim, Paulo. Em todos os partidos tem, infelizmente. Em todos os partidos hoje está cheio de burocratas. Está cheio de pessoas individualistas. E a gente tem. Cara, querendo ou não, para você ser comunista, eu acho que você tem que uma coisa. Você tem que ser altruísta. O comunista que não é altruísta é o quê? É uma das coisas que eu vejo e que eu mais. O que é? Define o comunismo. Um comunista. Primeira coisa, ser altruísta. Eu estou online. Eu estou online. Tem várias pessoas aqui que são do PCdoB. E, claro, tem um monte de reacionário aqui escrevendo um monte de besteira. Ô Rogério Godoy, desculpa, eu nem tive. Boa noite, camarada. Traz os princípios socialistas sim, o Paulo Sérgio. Esses princípios não podem ser traídos nunca.
eles são nosso norte. Quantos camaradas não estão precisando de ajuda, inclusive porque estão sem onde viver? Camaradas nossos que estão prontos, que estavam na luta, agora não tem onde viver. Alguns problemas internos que a gente não pode falar online aqui, nem se colocar isso. Mas isso dói, porque de uma certa forma nós somos abandonados por toda a esquerda. Nós somos uma luta muito solitária defender uma senhora honesta como a presidenta Dilma, com todos os erros que ela teve, ela é uma senhora honesta. Agora, o que acontece? Ela errou muito, muito, mas ela não foi bandida, ela era uma senhora honesta. E o que está acontecendo hoje? Nós, do PCdoB, somos um partido que estão pagando por termos coerência. Então, isso, na verdade, não é pagar. Nós estamos colhendo o que plantamos. Coerência, muitas vezes, ser coerente também tem seu preço. Salve, camarada Marlon. Tudo bem? Grande abraço. O que você escreveu aqui, camarada Marlon? Eu acho sim, Marlon. Eu acho que tem essa. Agora, para isso tem que se mudar os rumos do que está acontecendo. Tem que se mudar muitas coisas. Tá? Como está assim, não tem como. Fazendo essa aliança com o Rodrigo Maia, essas coisas, não tem como. Oh, tem vários. Olha, a própria Rússia nunca deixou de ser um país altamente revolucionário. Olha, dentro da Rússia, os resquícios da União Soviética estão aumentando e cada vez ficando. E estou vendo muito uma questão muito bem colocada, eles sabendo separar o joio do trigo. É muito interessante, inclusive quando eu converso com eles à noite, de madrugada no VK, eu vejo que a questão da reforma educacional lá estão se baseando no que foi feito na década de 40, entendeu? Eles estão pegando uma coisa bem teórica. Gente, o sinal está fraco. Se isso cair, infelizmente, eu estou vendo que o sinal está meio fraco. Mas tudo bem, vamos tentar. Ô, Vitor Hugo. Pois é, o Paulo. Não aprenderam. Eu também acho, Vitor Hugo. Só que eu acho que vem uma coisa melhor do que a União Soviética foi. Quando a União Soviética caiu, era um Estado completamente burocrático, com um comitê central burro e com um dirigente esquizofrênico e que achou que em 500 dias ia mudar com o Gorbachev. Desde a época de Khrushchev, do revisionismo de Khrushchev, já estava ruim. Mas ainda era um Estado forte. Depois da era do Khrushchev, o Leonid Brezhnev foi que ficou mais tempo, o Chernenko ficou muito pouco tempo, o Andropov muito tempo, e o Gorbachev fez a merda que fez. Mas agora, os partidos reconstruindo, como está se reconstruindo agora, está sendo muito interessante ver. O Bernardo, você manda aqui porque eu não tenho como colocar. Eu não tenho como escrever, entendeu? Por isso que eu não posso responder escrito. Vocês podem escrever para mim, mas eu não tenho como escrever para vocês. Eu vou botar em cima da página, mas você pode botar na minha página também o link do Hangout para todo mundo entrar, inclusive para os camaradas em Portugal entrar. Eu acho que eles seriam muito bem-vindos. Olha, o problema não é a Assembleia. O problema é a própria Assembleia.
é que ela não está escutando as militâncias. O partido que não escuta a base, como fica complexo. Na verdade, o que é a coisa mais importante do partido? É o topo? Não, é a base. O que sustenta um partido? É o topo, não é a base. Onde é que está a principal arma de um partido? Onde é que está a força do partido? Está na base, está na militância. É o sustentáculo, é a base, é aquilo que segura. Não é aquela coisa pequena aqui em cima, são os cargos mais importantes. Esses cargos mais importantes, eles morrem, nascem, onde nascem, morrem. Só que a base tem que ser. Se você não tiver a base, é igual um prédio. Se não tiver a fundação, ele cai. É isso. Mas bota na minha página, Bernardo, que daí eu mando inbox para eles. Que aqui não tem como copiar, nem colar, nem postar. Também acho, Vitor Hugo. Nós vamos ter que salvar o mundo de novo. E contra o mesmo inimigo do passado, o fascismo. Que, na verdade, de uma certa forma, usa as mesmas... Ele, de uma certa forma, ele se pauta num princípio muito parecido com o nosso. Se infiltrando na sociedade, nos movimentos sindicais, nos movimentos de base. Depois, lembra o que foi Mussolini? Mussolini fez muito isso, o Franco fez muito isso, o Salazar também fez isso. Vendo o que foi, por exemplo, acho que uma das grandes coisas antes da Segunda Guerra Mundial que a gente tem que pautar, que foi as brigadas internacionais na Espanha. Se for necessário, para mim é um dos momentos mais bonitos da história, você ver aquelas brigadas internacionais. Pena que realmente... Mas foi um projeto que não deve ser descartado jamais. E depois a gente vê na questão do que está acontecendo naquela questão de Maidan, o que a gente está vendo existe alguma coisa parecida com aquilo, mas a gente tem que ficar muito alerta e tomar muito cuidado no que está acontecendo lá. Existem pessoas só que existe os dois viés lá. Existe um lado de direita, um lado de esquerda, um lado um pouco fascista, mas tem pessoas de esquerda. Aquilo lá a gente tem que deixa eles resolverem primeiro lá. A gente tem que resolver o nosso problema. O problema em Portugal, da questão do que está acontecendo, daquele êxodo do pessoal da África e do Oriente Médio para a Europa, que eles não podem ser jogados no mar como estão sendo jogados, não sendo descartados, jogados para lá e para cá. Os países vão ter que, de uma certa maneira, aceitar isso. Nós, como comunistas, a gente tem que pensar sempre, nós somos internacionalistas, nós não somos nacionalistas, somos internacionalistas, e nós nos baseamos pelo internacionalismo proletário e a união entre os povos, e isso aí é a principal coisa. Pode fazer carinha feia à vontade, que eu não... Essas carinhas feias para mim. Bom, se vocês estão aqui para dar relevância, muito obrigado. Vocês não estão vendo a Globo, pelo menos isso. Luiz, eles podem falar o que for, sabe? A questão é isso. Falar, todo mundo pode. O problema são as ações. O que tá nos faltando são ações. A gente tem muitas ideias teóricas, nós temos sobrando há muito tempo. Teóricos a gente tem de sobra. Eu queria convidar aos camaradas e Vitor Hugo, tá? E para que a gente possa ingressar no Hangout para vocês. Eu queria mandar o link do Hangout para vocês. Será que vocês poderiam participar do Hangout com a gente?
Aí eu passaria o endereço para entrar só para vocês inbox, para não entrar a direita, né? A direita vai assistir, mas ela fala besteira só. O problema é ela não entrar, entendeu? Exatamente, Vitor Hugo. É exatamente essa palavra não pode ser esquecida nunca, né? Tem que se unir mesmo e do mundo inteiro. Eu vou enviar assim, gente. Eu vou botar, inclusive, se vocês me permitem, eu vou botar o Bernardo, publica na minha página, por favor. Depois, se entrar alguém errado, a gente deleta. Por favor, você tem como fazer isso? Porque eu não tenho como pegar o endereço, a não ser que você mandou alguma. Não, você não mandou inbox, não. Me manda inbox ou. Você mandou, Bernardo? Mandou. Eu vou copiar, Bernardo, e botar na minha página. Eu não tenho como mandar inbox para os camaradas agora. Porque eu estou falando aqui. Eu vou postar na minha página do Facebook e para entrar. Aí a gente faz uma seleção de quem deve ficar. Já está até lá agora. É que se eu ficar mexendo muito, isso vai cair. Pro Vitor Hugo, eu vou mandar inbox pro Vitor Hugo. Gente, o que acontece é o seguinte: veja bem, tem 20, 40 pessoas pedindo amizade. Não tem mais lugar nessa página para dar amizade para ninguém. Não tem, entendeu? Não tem como. Não tem nem aonde. Camaradas, assim eu vou demorar muito fazendo e acabo não falando. E eu acho que o mais interessante é a gente. Eu vou passar aqui pro camarada Vitor Hugo aqui e a gente passar e depois a gente faz uma peneira. Bom, já passei aqui. Agora tem que. Vou passar pro camarada Lipe também. O Hangout, Alipe, ele vai. O Bernardo fez, a gente na página fica só nós e as pessoas vão ver pelo YouTube. Deixa eu convidar você também.
Gente, se é para curtir a página, curte a de curtida. Essa daqui não tem mais espaço para entrar ninguém. Essa página do Facebook não tem espaço para entrar ninguém. Existe uma mesma página com meu nome, que é de curtida, que você pode curtir. Acabei de mandar pro Camadalip também aqui. Peraí. Vai ser um debate entre nós ali, camarada Alípio. É só clicar eu mandei pelo message para vocês. É só vocês clicarem e entrarem. Aí fica uma sala privada. Paulo Sérgio, você também. Deixa eu mandar para você, Paulo Sérgio. Ixi, eu não estou conseguindo enviar para você. Não estou conseguindo enviar para você, Paulo Sérgio. Entra na minha página que você vai ver. E clica lá. Não, eu não estou conseguindo achar você, porque quando eu saio daqui para ir para outra página, eu vou acabar perdendo aqui. Espera um pouquinho. Tá difícil de achar aqui. Eu não tenho como fazer as duas coisas. Ah, agora sim encontrei. Um momentinho só. Camaradas, eu acho que a gente tem que ver é o seguinte, essa questão interna nossa, para que a gente denuncie isso para o mundo, entendeu? A gente não pode ficar nessa questão só fazendo hangout, essas coisas. Meu camarada, vocês estão vendo, mais ou menos tendo uma noção do que seria, do que está acontecendo. O Paulo, é porque você não é meu amigo no Facebook, entendeu? Isso que é o problema. Eu vou até te mandar aqui, mas como você não é meu amigo no Facebook, eu não consigo. Mas vamos lá, gente. Já foi. Bom, acho que deu para eles verem a questão como é que tá, né? O camarada Alípio, não. É ótimo, camarada Alípio. Ótimo, ótimo. Eu me mandei inbox.
É isso aí, camarada. Vamos adicionando uns aos outros. Bernardo, tá ok. Bernardo, me dá 15 minutos, porque eu tenho que pelo menos dar um beijo na minha sobrinha que chegou aqui. Eu nem vi a tadinha chegar aqui, ela tá perguntando por mim. Dá um oi e já entro no Hangout. Aí você vai fazendo as honras da casa. Pode ser? Porque eu acho que também com essa quantidade de besteira, de gente que tá aí falando besteira, o camarada Lipe e o camarada Vitor Hugo, acho que já devem estar de saco cheio de ler besteira. Né? E nem sei, infelizmente. Tá? Então, por favor, camaradas, vamos migrar para o Hangout agora, que eu acho que já deu bastante tempo. Grande abraço. Viva o Internacional Proletário, viva em outros povos, viva o comunismo internacional. Hurra!